Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 12 de agosto, a gente está começando aqui direto da Vila Madalena em São Paulo, o episódio número 203 da nossa série de diálogos, duas centenas de diálogos, fora aqueles que a gente não contou. Olha, hoje é um dia muito especial e porque a gente está trazendo para vocês o primeiro resultado da escuta social que a gente fez com os jovens sobre as questões sociais no Brasil. E não é fácil a gente capturar e analisar essas coisas, então para me ajudar eu convidei duas pessoas aqui que estão sempre conosco, vocês têm mais hora de estúdio do que eu, para que a gente possa abrir um pouco esse nosso bate-papo, expandir um pouco os horizontes que a gente vai trazer para cá. E se você que está com a gente está acompanhando isso ao vivo, você pode participar pelo chat. E para quem está aqui presente no estúdio, hoje tem, sei lá, umas 35, 40 pessoas lá embaixo, a gente vai bater um papo na sequência da nossa gravação. Eu estou aqui com o Bruno Junqueira, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, Brunão. Obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. E eu estou com o Marcelo Cardoso aqui também. Seja bem-vindo, Marcelão. Grande, Marcelo. Bom ter você aqui. Maravilha. Olha, o Bruno e o Marcelo estão aqui, primeiro porque eles têm muitas horas de estúdio mesmo. Então, eles já fizeram muitas coisas. Quem acompanha a gente aqui sabe que eles estão aqui o tempo todo. Mas, para quem não os conhece, o que é difícil... Tá ruim o ar? Deixa eu melhorar o ar, então, Marcelo. Deixa eu melhorar o ar. Sinto frio que nem menina, cara. Quem mandou você... de casaco aqui. Quem mandou você mudar de lugar hoje? O público está lá embaixo, está acompanhando a gente. Mas quem mandou você mudar de lugar? Você chegou depois, você pegou o lugar da Delmar hoje aqui. Não, ela não ia aguentar ficar aqui, não. Já melhora, mas só um minuto. Eu ia pedir para vocês se apresentarem, um apresentar o outro, porque eu sei que vocês se conhecem um bocado, e eu sei também a influência que um tem no outro. E acho que eu queria pedir para que vocês se apresentassem, para quem não conhece vocês. Quem vai começar? Posso começar. Vai lá. Apresentar o Marcelo é um privilégio enorme. Eu conheci o Marcelo quando eu entrei no programa de treino da Natura, em 2010. No primeiro dia, o Marcelo já foi recepcionar a gente lá, e durante esses 4 anos que a gente conviveu lá, foi uma inspiração incrível. Aprendemos, vou falar no coletivo, pelo grupo, eu tenho certeza que eu posso falar assim, muita coisa com o Marcelo. E hoje ainda, acompanhando ele um pouco mais de longe, a gente continua ainda aprendendo muito com ele. Então, hoje está em outra empresa, tem um programa aqui também na Educatis, mas a gente continua se relacionando da forma como pode. É isso aí, cara. Fala lá, Marcelo. O Bruno... É um privilégio estar junto com você aqui, Bruno, e o Bruno é muito bacana estar aqui hoje, porque é a prova viva de um sonho, de uma ambição que a gente teve. O Maurício participou bastante disso. Lá em 2010 a gente falou, e se a gente fizesse um programa para atrair gente que quer transformar o mundo e não gente que quer ter uma carreira, né? Então, e o Bruno foi uma das pessoas que acabou, um grupo muito especial de pessoas, e de lá para cá, essa convicção de gente aberta com inquietação para se transformar primeiro, que eu acho que esse é o ponto. E eu lembro de um episódio muito legal, o Bruno estava no job de trainee dele, estava super incomodado, nem lembro que área que você estava. Estava no marketing. No marketing. E aí ele pediu para conversar comigo, a gente conversou e dessa conversa... não sei se foi a conversa comigo, mas o teu processo de reflexão te levou para RH, e mais do que RH, num caminho de transformação pessoal. E é muito bacana ver a tua trajetória, a tua fome de evoluir. Então, bacana estar junto aqui. Que legal. Olha, eu não sei quem é filho do outro aqui. Um é filho do outro, um é pai do mas enfim, sejam bem-vindos. Vocês estão muito relacionados a essa questão dos jovens, né? E acho que esse é um grande motivo, além de vocês estarem aqui sempre ajudando a gente a expandir um pouco as visões das pessoas. E eu vou, sem muitas delongas, trazer o que a gente se propôs a trazer para cá, e é isso que a gente chamou aqui de... É um projeto longo aqui nosso, chamado Sonha Brasil, que está fazendo uma série de escutas sociais
com jovens, principalmente, né? Nessa rodada, a gente fez uma escuta social chamada Meu País, Minhas Empresas, e ela é a sequência de um processo aqui. Vale dizer que a escuta social, só para a gente explicar rapidamente, ela é uma coleta de percepção das pessoas de forma livre. É uma coleta a partir do que as pessoas sentem, elas se expressam de forma livre, diferente de uma pesquisa que tem um modelo estatístico por trás, um modelo matemático de perguntas normalmente fechadas. A escuta é um modelo livre, que também tem um modelo matemático de análise, e é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Essa escuta social, ela tem mais ou menos o perfil, porque quando a gente fala de jovem, de quem que a gente está falando, né? A gente está falando de quase 70% aqui das pessoas que responderam são mulheres, não precisa dizer, é só olhar lá embaixo, ver quantas mulheres tem lá embaixo, vai ver que a gente está literalmente ficando obsoleto. Ficando obsoleto. Para quem quer saber mais desse assunto, é só escutar Delmar e Marcelo aqui todo mês, vai saber mais. Então, 70% das pessoas são mulheres, praticamente. São jovens, até 30 anos, então está aqui os resultados aqui, ó. A maioria das pessoas que respondeu tem basicamente essa idade, ó, 30 anos, até 30 anos, e distribuídos nessa distribuição em termos de Brasil, né? Pouca gente de fora, obviamente tem bastante gente do Sudeste brasileiro, Sul e Nordeste, mais ou menos a distribuição que a gente tem no Brasil normalmente, né? Bom, a escuta social, ela é um conjunto de análises, né? A gente fez uma série de questões e ouviu as pessoas, e eu vou começar pela segunda análise que a gente fez aqui. Vou tentar trazer isso para cá, vou ver se eu consigo. Eu queria começar daqui, ó. Na verdade, daqui, ó. Vamos pegar a pergunta primeiro, ó. A gente perguntou para os jovens o que é uma boa empresa ou organização para se trabalhar. Isso já faz algum tempo, foi assim que a gente começou essa visão, e eles disseram o seguinte para nós, né? Tem um gráfico que é a representação do que essas pessoas disseram. Só para a gente entender, o modelo de análise que a gente usa é um modelo chamado árvore de conhecimento. E o que vocês estão vendo nesse gráfico que está aqui é uma árvore vista de cima, onde o tronco é exatamente o que está no centro e que representa praticamente a unanimidade do que as pessoas disseram, e uma série de outras opiniões estão separadas aqui no que eu chamaria de copa da árvore. Olhando de cima a árvore, você tem a copa nas laterais e o tronco no centro. Vamos dar uma olhada no que essas pessoas disseram rapidamente. Quando a gente pergunta para elas o que é uma empresa boa para se trabalhar, elas disseram o seguinte: primeira coisa é a remuneração em termos de salário. Salário é grana. Mas grana não é remuneração. Se você olhar, remuneração talvez seja uma coisa mais completa do que grana. Talvez até envolva grana, mas não tanto. A outra coisa importante que se disse é desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido pessoal, desenvolvimento humano na essência. Agora, todas essas coisas estão na periferia da árvore, né? Ou seja, algumas pessoas, grupos de pessoas disseram. Mas no centro da árvore está isso aqui, ó, valor para a sociedade. Quer dizer, uma boa empresa para se trabalhar é aquela que, na unanimidade, gera valor para a sociedade. Quando a gente perguntou de valor para a sociedade, e isso a gente fez já há algum tempo atrás, a gente ficou muito instigado em aprofundar essa história. E a gente foi aprofundar com a ajuda de uma metodologia da ONU, que a ONU vem fazendo uma pesquisa enorme nessa área sobre prioridades sociais no Brasil, e daí a gente jogou essa questão aqui. Quais são as prioridades sociais do Brasil para aquela massa de jovens, onde a gente teve cerca de 4 mil jovens participando, né? Vamos ver o que eles responderam para nós? Bom, eles disseram o seguinte: eles disseram várias coisas, essas várias coisas a gente agrupou em 12 itens, e esses 12 itens foram priorizados pelos jovens, em termos de mais para menos prioridade. Vamos olhar o que saiu? Vamos ver aqui. O topo da lista está ligado a melhores sistemas de saúde, número 1, melhor sistema de educação, número 2, acesso à água tratada e saneamento, depois seguido de igualdade entre homem e mulher, melhor sistema de transporte, melhor oportunidade de trabalho, a gente descendo na lista, alimentos saudáveis, ações que minimizem a discriminação, minimizem a mudança climática, proteção das florestas e dos rios, melhor sistema de fornecimento de energia, acesso à internet de banda larga em 12º. Outros itens apareceram como segurança,
diminuição da corrupção, outros itens apareceram aí, mas esses foram os 12 mais importantes, né? E aí o que nós fizemos? A gente pegou os 3 principais, esses 3 aqui de cima, melhor sistema de saúde, educação e saneamento, e foi mais a fundo neles. E aí é isso que a gente quer mostrar, com basicamente 3 gráficos a mais, né? Agora, antes de entrar nesses 3 gráficos e a gente ir a fundo, né, nos 3 primeiros itens, eu queria trazer essa questão para vocês dois. Quer dizer, primeiro, jovens com mais participação de mulheres aqui. Voluntariamente, as mulheres são maciçamente maior do que os homens, né? Depois, as questões que atraem o jovem tendo o centro como valor para a sociedade, né? E depois, essa priorização, esses 3 itens. O que remete para vocês dois? A primeira coisa que remete para mim é uma bruta contradição. Que eu olho isso com curiosidade, mas eu queria trazer pesquisas que falam da mesma coisa, que trazem resultados bem diferentes e que, na minha visão, são bastante desapontadores e bastante frustrantes e trazem um desafio adicional para o Brasil. A Sofia Esteves acabou de fazer lá a Empresa dos Jovens dos Sonhos para trabalhar e foi semana retrasada, foi. Né? E os líderes, e se eu não me engano, ganhou o Google, a segunda a Petrobras. Né? Então, acho que a primeira questão que eu trago é que jovem que é esse que responde que é uma empresa boa para trabalhar, é a empresa que quer construir valor para a sociedade, e que jovem é esse que responde que é a empresa dos sonhos para trabalhar, a Petrobras. E é curioso para mim essas contradições de perspectiva que estão muito presentes. Na mesma semana que a Odebrecht entrou pela primeira vez nessa lista das empresas do sonho para trabalhar, a Odebrecht está na página das principais jornais e revistas como um esquema com o Youssef, não sei o quê, ou seja... Então, de alguma forma, eu acho que a gente tem um conflito de valor muito grande e eu acho que primeiro a gente tem que tomar cuidado. A realidade que eu experimento no dia a dia, trabalhando com jovens, e principalmente os jovens que não tiveram uma boa educação, que têm uma situação social vulnerável, ela é muito distante disso. A gente tem questões ainda do ponto de vista básicos e estruturais longe de estarem endereçadas e não é isso que eu experimento. Então, para mim, a primeira coisa que me chama a atenção é... Talvez esses sejam jovens nossos filhos, mas eu não sei se são jovens que representam a sociedade brasileira. Eu tenho uma reflexão sobre isso que vai muito na linha do que o Marcelo estava dizendo, que eu acho que o jovem de hoje, me incluo nesse grupo, a gente é bastante inquieto, até relembrando o programa. Mas a gente tem pouca questão de apropriação, então acho que muitas vezes isso para na inquietude. Então, quando aparece uma pesquisa como essa, é bonito e é inquieto dizer que você gosta de uma empresa que tenha valores e que cuide da sociedade. Mas na hora que a gente vai ver na prática, que talvez seja mais próximo de uma pesquisa da Companhia de Talentos, que é na prática o que está acontecendo, a gente vê muitos jovens tendo um caminho diferente disso, tendo empresas talvez que tenham uma trajetória diferente disso. Então essa é a primeira reflexão que me vem. O quanto essa inquietude que é caracterizada dos jovens, para quem eu não gosto muito disso, mas para quem gosta de diferenciar gerações e tudo mais, essa geração inquieta, o quanto disso se traduz de fato em ação, em viver, em vivências, e não só na inquietude que é característica da geração. Me chamou muito a atenção, trazendo os dados aqui de volta, deixa eu tentar trazer aqui de volta, vamos ver se a gente consegue, pera lá. Trazendo aqui de volta, me chamou muito a atenção, por exemplo, quando você fala de educação, que é... A gente acho que até já falou um pouco sobre isso aqui, né? Quando você fala, na última, né? Quando você fala de educação, que é uma prioridade 2, e de repente você vê a internet, acesso à internet banda larga em prioridade 12, né? E essas coisas não se associam na cabeça de vocês? Porque, por exemplo, o que vem na minha cabeça é, por exemplo, o projeto do Sugata Mitra, que é botar a internet discriminadamente dentro das classes sociais. O Khan Academy, por exemplo. Essas coisas me parecem estão muito associadas, né? Putz, Maurício, assim... eu acho que eu já falei isso daqui. Eu dividi uma mesa redonda com o presidente da Fundação Lema. E este ano, 2014, é um ano marcante, porque é o primeiro... Depois de um ciclo longo da universalização da educação,
os primeiros jovens que se formaram no ensino médio desde o ano 2000, quando o projeto Fernando Henrique de 94 foi implementado em 2000, tinha mais de 99% das crianças com idade escolar na escola no ano 2000. Dos 100% de crianças que entraram na escola no ano 2000, 52% não terminaram o ensino médio. Aí você vai vendo a sequência de tragédias. Eu estou uma resposta longa para dizer por que eu acho que a banda larga está longe mesmo, e porque o problema é muito mais embaixo. Dos 48% que terminaram o ensino médio, só 10% deles conseguiam fazer matemática e português do ensino médio. Ou seja, isso no momento da história que o Brasil tem o bônus demográfico, que é nunca mais na história o Brasil vai ter o bônus demográfico, que é o conceito de ter mais gente em idade de trabalhar do que gente sem idade de trabalhar, e todos os países experimentam um grande crescimento quando isso acontece. Estados Unidos no pós-guerra, depois da Segunda Guerra. É legal que tem vários colegas de RH aqui, espero que tenham vários colegas, e a nossa atuação hoje de RH é uma atuação restrita a contratar gente, a atrair talento, que eu acho bacana, mas a lacuna de educação que tem, o cara da Fundação Lema, ele falou um negócio que talvez nós vamos ser a primeira geração e o primeiro país que vai produzir analfabetos funcionais formados na faculdade. A matéria da Exame que coloca a Croton na capa, e eu não tenho nada contra a Croton, mas quando a gente vê as 5 maiores empresas de ensino privado universitário do mundo, entre as 5, 2 estão no Brasil, você fala, tem alguma coisa errada. Não é para comemorar. Porque esses caras, eu experimentava isso na Natura, estou experimentando isso agora com muito mais dramaticidade no Fleury, esses caras gastam metade da renda líquida deles para ter um diploma, e eles continuam não fazendo matemática e português do ensino médio. Eles continuam não funcionando. Que tem uma lacuna de produtividade para o Brasil gigantesca. Então, quando eu olho esse tema, estruturalmente, a gente ainda está, do ponto de vista de níveis de consciência, tratando de questões muito básicas e muito elementares, que para mim essa é a maior crise que a gente tem no Brasil. Então eu acho que está certo, a internet de banda larga tem que estar longe da educação. O que eu acho sim é que os gestores têm que pensar em mecanismos de internet para acelerar o processo de educação, porque nós não vamos ter educadores para cumprir esse gap. Provavelmente o gap vai ter que ser cumprido de um outro jeito. Aí sim a internet tem um papel, mas não na cabeça do jovem, não. Eu acho que talvez tenha uma questão de conexão, de conectar os pontos, que é importante. Se a gente for ver os temas aqui, não é nada novo. A gente está discutindo educação, saúde, transporte desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, a gente está falando que essas são necessidades de desenvolvimento. E a gente está muito desconectado ainda nesses temas. Se discute educação isolada de banda larga, que é uma coisa que você disse, se discute saúde isolada de saneamento. Então, como é que a gente consegue conectar esses pontos para realmente avançar nesse sentido e não tratar como se fossem matérias de faculdade isoladas? Hoje a gente está falando tanto em colaboração, em conectividade. Como é que a gente consegue olhar para isso de uma forma mais conectada e não isolada de ponto que a gente vai continuar daqui a 20 anos, talvez, falando sobre educação, sobre saneamento, sobre saúde? Vou trazer mais alguns dados, então, para enriquecer a nossa conversa, né? A gente, depois de ouvir a lista das prioridades, a gente perguntou para as 3 primeiras, saúde, educação e saneamento, como as organizações podem contribuir, a gente perguntou para o jovem, como as organizações podem contribuir para cada um deles. Então, a gente pode navegar por esses 3 resultados, e daí a gente tem uma escuta social e uma árvore para cada um deles. Vamos olhar o da saúde? Da saúde começa bem no centro, dizendo o seguinte, olha, a gente tem que investir mais em hospital público, atendimento, qualidade de atendimento, médico, serviço, e de alguma forma com tecnologia, com expansão da rede. Então, investir fundamentalmente na infraestrutura que está aqui para melhorar a qualidade e abrangência do serviço de saúde. Lógico que isso veio acompanhado de medicamentos, tratar as doenças com medicamentos, que também vem acompanhado de dar mais assistência a quem não tem acesso a isso, então comunidades carentes que não têm acesso a isso, mas também veio aqui com uma certa dose de conscientização, de prevenção, de informação, eventualmente usando recursos em parceria para que essas campanhas possam ser desenvolvidas, e aí entra um pouco as entidades privadas no auxílio disso, além de
divulgação pelas empresas dos produtos que são saudáveis, porque tem várias empresas que produzem coisas que são legais, então produtos saudáveis, aumentar a força de divulgação desses produtos. A grosso modo, essa é a visão do jovem de como as organizações podem ajudar. Agora, no centro desse gráfico está basicamente melhorar a infraestrutura que existe, os hospitais, o atendimento, dar mais medicamento e assim por diante. Isso é a visão do jovem sobre a saúde, né? Vamos olhar sobre a educação? Olhando a educação, é um gráfico que também tem um centro, um núcleo bastante compacto. Vamos ver o que está lá. Bom, investimento em escola pública, principalmente, para disseminar mais conhecimento, modelos educacionais, com tecnologia, com mais material, com mais bolsa, no sentido de auxílio, capacitação, aprendizado. Então, no centro dessa história está a escola, assim como no caso da saúde estão os hospitais, no centro da educação está a escola. E na periferia a gente tem investimento maior na formação de professores principalmente, de funcionários públicos, principalmente gestão, investimento na formação de criança e de jovens e adultos, né? De alguma maneira é isso. Falou-se também de as entidades, principalmente privadas, que investem em educação, divulgar um pouco mais suas próprias iniciativas. Por si só, tem muita gente investindo em educação no Brasil, que não é o governo, mas são entidades privadas, fundações, institutos, tal, ONGs, e falou-se no jovem, o jovem disse que isso poderia ser mais divulgado, por si só ajudaria. Vamos olhar então as questões, essa é a educação, vamos olhar por último saneamento, água e acesso à água e saneamento, né? É um gráfico muito parecido também, que tem aí um núcleo mais compacto e algumas ilhas grandes. Isso significa o seguinte, no núcleo a gente tem, diferente de saúde e educação, a gente não tem infraestrutura no núcleo, a gente tem fundamentalmente conscientização, educação, sobre desperdício, sobre fontes de distribuição, modelos de distribuição. Então, no núcleo aqui, o jovem não está dizendo que a gente tem que investir mais em coleta de água, mais em infraestrutura, mas está falando de conscientização. Não sei até que ponto isso não está também influenciado um pouco pelo momento que a gente está de escassez, mas, enfim, isso apareceu no estudo. Olhando aqui, então, a gente fala de também divulgação dos problemas, principalmente os problemas de falta de água, que aqui tem, então ela apareceu meio periférico, daí a distância com o núcleo, mas está aí. Junto com isso, aí algumas soluções técnicas de fontes de captação, novas fontes de captação, água de chuva, reuso de água, então reciclagem daquilo que a gente consome, desenvolvimento de tecnologia a partir de novos recursos que podem aparecer. E, por último, investimento na qualidade de serviço para melhoria de qualidade de vida, provavelmente aqui sim expansão de redes para coleta, para envio de água potável, mas também retorno e coleta de água servida. Esse foi basicamente aqui ainda fala um pouco da parceria público e privada para novos investimentos e aí um pouco da consciência no aspecto ambiental mais do que qualquer outra coisa. Esse foi o resultado que a gente viu da parte de saneamento. O que me chamou a atenção de cara nos gráficos, né, de cara, foi isso. Na hora que a gente fala de saúde e educação, infraestrutura vem bem para o centro, e daí me parece que a gente está falando um pouco de mais do mesmo. E na hora que a gente vai para saneamento, a gente não está falando de infraestrutura no centro, a gente está falando fundamentalmente de educação, de educar as pessoas sobre esse tema. Uhum. Eu saio todo dia na minha casa, venho aqui para o estúdio e vejo meu vizinho regando o jardim e limpando a calçada, mesmo nesse período de estiagem, né? Aí eu olho esse gráfico e parece que faz sentido para mim. Ele não precisa de mais água, ele precisaria talvez de consciência sobre o que ele está fazendo. Como é que isso chega para vocês? Puta, eu vou ser do contra hoje. Seja. Porque, na verdade, eu acho até que... Você veio com o Ari hoje? Você tá com o Ari? Porque o Ari é assim aqui, né? Cara, porque a questão de saneamento, os dados são trágicos no Brasil. Mais de 50% das casas não tem esgoto tratado no Brasil. A questão de saneamento é de infraestrutura, assim, de vontade pública. E não só o Brasil tem só 50% das casas no Brasil com esgoto tratado, quanto nos últimos 15 anos, esse número saiu de 45 para 50. A gente construiu 8 estádios, fez uma porrada de coisa e simplesmente a gente não fez o básico. E
E não dá para falar de saúde sem falar de saneamento. Então, quando eu olho isso, eu falo, cara, o nível de desinformação é gigantesco, porque é óbvio que tem um tema recorrente, que é o tema da mídia e o tema da falta d'água em São Paulo. Mas, inclusive, a falta d'água em São Paulo é falta de investimento de longo prazo, porque a água não falta. Né? Se a gente tivesse Israel, se tivesse no Nordeste, no semiárido nordestino, mas neste lugar onde a gente está, não falta água. A gente continua captando água que nem fazendo o Império Romano. Quem já foi para a Europa viu lá os aquadutos, né? A gente suja onde a gente mora e vai cada vez mais longe captar água limpa. A gente torce, falta água aqui na Vila Madalena, mas a gente torce para chover em Minas, cara. Então, literalmente, a questão de saneamento é questão de vontade política, de infraestrutura e de resolver temas básicos que a maioria dos países já resolveram. Então, é óbvio que o teu vizinho que lava o carro é chato, nós estamos numa crise, mas não é isso que vai solucionar o problema. Então não precisa brigar com eles. Não, acho que você precisa brigar e cada um fazer a sua parte, que é do ponto de vista de consciência ambiental, mas a questão, a gente tem uma lacuna de visão política, de visão, né, porque obviamente as obras de infraestrutura elas são escondidas, elas geram valor no longo prazo, quantidade de doença, de problema no sistema público de saúde que vem pela falta de saneamento básico, de tratamento de efluente, é gigantesca. Né? Guarulhos, né? O projeto de limpeza do Rio Tietê começou em 1994. Guarulhos tem 1.500.000 habitantes quase, foi ter a primeira estação de tratamento de efluente há 2 anos. E nenhum prefeito foi preso por causa disso. Então, cara, infelizmente o ponto de saneamento ele está longe de ser de educação, ele é um ponto de infraestrutura mesmo, que é uma lacuna que a gente não cumpriu. Total. Eu acho que talvez por falta de informação e conhecimento ele está mais distante, mas não é que ele não é estrutural, né? Eu acho que quando a gente olha para a saúde e a educação é muito gritante, é próximo de todo mundo, né? Acho que o Marcelo está até dentro do setor de saúde e vê isso, mas eu tenho um pai que é médico há 40 anos, no sul de Minas Gerais, uma cidade de 12 mil habitantes, e o sistema público de saúde hoje tem um caos total, tanto da perspectiva do paciente quanto da perspectiva do profissional, que muitas vezes chega a ser um ato de doação, de gostar de exercer a profissão, porque a valorização é zero, a gente está parado no tempo desde quando ele se formou quase, 40 anos atrás. Há 40 anos atrás ele era muito mais valorizado do que é hoje, como médico e olhando o sistema público de saúde. Então acho que tem questões estruturais que o período que a gente está vendo de eleição agora é muito importante para isso, para realmente se aprofundar no que os candidatos estão propondo, principalmente a longo prazo, isso que o Marcelo falou, não só propostas eleitoreiras para ganhar a campanha, mas propostas que a gente veja que tem algo de longo prazo nisso, é fundamental. Então a consciência que apareceu no saneamento, ela tem que estar acompanhada de um real incentivo para a infraestrutura. Sabe o que eu acho que é esse ponto que o Bruno está tocando? Quer dizer, quando a gente vê esse resultado aqui, o saneamento é o mais fácil de resolver porque tem tecnologia disponível. Saúde e educação, o que os jovens estão apontando como solução está longe de ser a solução, porque nós sabemos que tanto a saúde quanto a educação continuarem operando do jeito que estão operando, não fecha a conta. Nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. São os lugares onde mais demanda inovação e tem muita inovação acontecendo, inclusive no Brasil, em saúde e educação. Porém, elas são na periferia do sistema, não tem nada em escala. E o que me faz pensar aqui do ponto de vista mais de modelo mental é o quanto esses jovens, de alguma forma, estão mobilizados pelo que sai na imprensa e pelo que sai... E não tem essa capacidade crítica de dar um passo para trás e ter uma visão sistêmica de ver as coisas que não estão funcionando. Né? A gente já falou isso aqui nos diálogos, a melhor forma de se desinformar é ler jornal e revista. Né? Então, a gente traz para cá o tamanho do desafio que a gente tem como sociedade de criar um modelo mental que vai produzir uma agenda e uma discussão de transformação. E essa discussão não está nem nas lideranças. A gente não precisa de todo mundo para transformar nenhum sistema, mas está muito longe de estar articulada aqui na Vila Madalena de uma forma estruturada. Né? Tem um espaço abissal entre consciência e informação. Né? A gente tem uma informação massificada aqui, mas um nível de consciência talvez muito baixo para não conseguir ter essa visão de helicóptero sobre a situação. Agora, a gente está em período eleitoral. Esse ano eleitoral, a gente entra
já num clima total de eleição. Infelizmente, depois da Copa. Né? E me parece que essa visão vai ser reforçada. Mais do mesmo ou mais rápido? Mais do mesmo mais rápido. Tem a menor dúvida, é uma tristeza. Porque é uma visão que vende, né? É uma visão marqueteira da história. Mas ela é meio cansativa já. Não sei se vocês, mas eu estou cansado de ouvir. Vamos ouvir mais disso, né? Vamos ouvir mais disso. Mais do mesmo, mais rápido. Tem lá as variações para o gosto, mas do ponto de vista não tem ninguém com uma proposta de tratar estruturalmente as questões que a gente tem como sociedade, de ter um projeto para o país, de discutir a vocação do país, de articular as questões verticalmente. E o que a gente como organização, vocês trabalham em 2 empresas enormes, o que a gente como organização poderia propiciar, na opinião de vocês, para trazer a realidade para a cabeça de pessoas que eu acho que, de alguma maneira, o jovem que respondeu isso aqui, ele é muito privilegiado em termos de acesso, intelectualmente e tal. O que a gente poderia fazer? É isso que me assusta, cara. E aí? Eu acho que o papel das empresas nesse... Pergunta difícil, né? Ele vai ficar pensando enquanto você vai... Eu vi que ele fez isso, né? Você aceitou? Eu aceitei. Ele já fez bastante coisa por mim, então... Eu acho que o papel das empresas nesse contexto ele é fundamental também. Eu vou falar na perspectiva da Natura, coisa que eu vivi. Na época eu estava em Ecos, no marketing de Ecos, eu fui para as comunidades. E nas comunidades, o papel da empresa, ele muitas vezes se confunde com o papel de governo. Então eu acho que tem um papel da empresa de meio que evangelizar no aspecto de conscientização, que ele é também importante. Eu acho que se a gente tivesse num país diferente do nosso, num país europeu, que tudo é garantido pelo Estado, teoricamente as empresas teriam um papel menor nisso. Mas como a gente não tem, a empresa ela tem que estar nesse patamar para tentar ajudar um salto na sociedade. Então eu acho que grandes empresas como a Natura, como o Fleury, elas acabam exercendo esse papel também de conscientização, de tentar trazer os jovens que estão entrando, os colaboradores, engajando nesse processo para tentar subir o nível de consciência, porque isso é dividido, né? Eu, quando estava vivendo as coisas que eu vivi na Natura, eu compartilho na minha família, nos meus amigos, e a gente tem 1.500.000 consultoras que vivem coisas que a Natura acredita, que a Natura acha que faz sentido. Então, sim, é um papel de conscientizar a sociedade. Eu acho que as empresas, Maurício, têm um primeiro ponto, e tem vários colegas aqui de outras empresas, e se a proposta da empresa, se o propósito da empresa não for de contribuir para a transformação da sociedade, tem alguma coisa errada na empresa. Então, a gente, como sociedade, a gente premia um monte de empresa que é bacana porque é a primeira, que é bacana porque é grande. Eu ia falar o nome de uma empresa, não vou falar aqui. Se segurem, que você já destituiu um monte de gente aqui no nosso programa. Se segurem, já os caras cortam o nosso sinal. Então, para falar um pouco do Fleury, ou seja, não dá para a gente falar do Fleury que hoje atua como medicina privada, só 28% da população tem acesso à medicina privada, 72% da população tem acesso a essa medicina do SUS, né? Então, não dá para uma empresa de saúde que tem 88 anos estar presente se não for para discutir e articular soluções para o setor de saúde, as soluções que não estão dadas. Sou pena dela não existir no futuro. Então, acho que esse tem o primeiro papel. E segundo, especificamente no Brasil, para pegar esse tema, por exemplo, da questão de educação, se a gente, da empresa, não for lá para a sociedade, começar a influenciar o ensino médio, começar a entender quem é esse jovem, e porque a gente não vai ter que fazer isso porque é responsabilidade social, projeto de sustentabilidade. Se a gente não começar a fazer isso articuladamente como organização, de ir lá e tentar, pelo menos, remediar essa lacuna que está ficando na formação das pessoas, nós não vamos conseguir operar. Hoje, pela primeira vez na minha vida, eu trabalho há 32 anos. A gente tem no Grupo Fleury hoje uma média de 20 abandonos de emprego por mês, principalmente do pessoal de CAC. Por quê? O salário dos call centers ele é igual ao do seguro-desemprego. Então, o cara trabalha 6 meses, aí ele provoca a demissão dele, aí ele fica 6 meses com o seguro-desemprego, depois ele arruma um outro emprego no CAC, que é subemprego.
não sei se vocês viram os jornais do fim de semana falando todos os empregos que a gente criou desde 2007 são subempregos, empregando esses jovens que gastam um salário para se formar numa faculdade ou não se formam, né, que ainda tem a história do nem, né, nem estudando nem trabalhando, que é um contingente gigantesco de pessoas. Então, se as empresas continuarem a fazendo o que a gente está fazendo há muito tempo, que é esse negócio bacana, vamos atrair, porque é legal, desenvolvimento, não meter a mão na graxa, ir lá para a sociedade, se articular com a sociedade civil, com ONGs, com o setor público. Também não adianta fazer isso sem envolver setor público, porque em educação e saúde a gente só move o ponteiro se criar política pública e se fizer junto com o governo, senão não move o ponteiro. E se não assumir essa responsabilidade, a gente não vai operar, a gente vai travar. Olha, nós vamos continuar essa conversa, né? Mas nós vamos continuar essa conversa não aqui em cima, no mezanino, mas lá embaixo, com as várias pessoas que estão integradas com a gente, assumindo aqui alguns compromissos que, a partir desse estudo, a gente estudou também como as marcas se posicionam nisso, os jovens falaram um pouco sobre isso, a gente vai continuar esse processo de divulgação. E a gente também deve entrar a fundo, não só na questão da educação, a gente tem uma série de diálogos sobre educação, que já está rolando há quase 2 anos e que vem concluindo algumas coisas que a gente começa a trazer, mas entrar nas questões de saúde também. A gente deve entrar nas questões de saúde, né? Então, você que acompanha a gente, continue plugado nessa história, porque a gente vai trazer mais subsídios para essa reflexão. E daí eu convido vocês dois para a gente descer e conversar com as pessoas. Desculpa ser do contra hoje. Hoje, eu acho que você andou com o Ari hoje. O Ari é meu mestre, cara. Você é seu mestre, você está aprendendo rápido. Na presença dele eu não posso trair a mentoria. Você tem que mostrar toda a sua... Muito legal, gente. Obrigado vocês por estarem aqui. E vocês estiveram acompanhando a gente, muito obrigado. A gente volta a esse tema em breve e até o próximo episódio. Até lá.